lugares, claro, com a peculiaridade que Deus queria falar, mas em todos esses lugares a gente fez essa formação nesse formato, né? E aí muitos não estavam e muitos estavam e não puderam estar, porque já foi em 5 de março, e alguns também entraram depois, né? Não vieram com todo mundo. Como eu falei, Kátia, sou casada com o Antônio, né? Alguns conhecem o Antoninho. Tenho 2 filhas, uma gêmea, Ana Clara e Ana Caroline, de 6 anos. E hoje o Senhor nos chama a partilhar um pouquinho, né, da maravilhosa, né, daquilo de bom que Deus fez e faz no nosso serviço do ministério, tá? E aí a gente quer ser obediente a Deus. E para ser obediente, fica à vontade. E para ser obediente a Deus, às vezes a gente tem que se descabelar um pouquinho, né? O Senhor me deu uma moção há um mês atrás, em uma palavra, e eu partilhei lá no meu setor. E aí eu falei, eu não vou partilhar na pregação, porque eu já partilhei lá no setor, e as meninas já, né, vivenciaram isso. E aí o Senhor falou com a Vânia da roda. E aí eu saí descabelada ali no meio da roda, mas tá bom, Senhor. Eu não ia falar, mas aí eu tive que ir ali e roubar uma roda no padre para poder falar um pouquinho, fazer. E aí eu peço licença para vocês, mas aí eu vou ser obediente a Deus. E aí alguma coisa que vocês já viram, vocês vão aprender mais um pouquinho. Bom? O que tem na minha mão, gente? A gente começa assim, tá? Como é essa roda? Branca. Fala bem alto para eu ouvir. Caule fino. Verde. Quando a gente vê uma roda, a gente sente o quê? Amor, paz, delicadeza, cheiro bom, alegria. Que mais? Bonita, acho bonita. Que mais? Alguém dá mais? Perfume, né? O cheiro bom. Que mais? Docilidade, vida. O Senhor falou assim no meu coração, há algum tempo atrás, uma roda dessa. O Senhor falou no meu coração que as nossas crianças são uma roda, como uma roda. Tudo isso que vocês falaram, as crianças têm ou não têm? São puras, são cheias de vida, são alegres, são serosas, são... Ainda mais os bebês, né? E aí, muitas outras coisas aí que vocês falaram, nossas crianças são. Então Deus falou isso ao meu coração, que as nossas crianças são como uma rosa, uma madeira de rosa, uma rosa. E que foram feitas dessa forma, que nós acabamos de falar. Só que tem um porém. O que vai acontecer com essa rosa? Eu arranquei a vida do jardim do padre. Vai murchar e vai morrer. Sabe o que Deus falou no meu coração? Que muitas crianças estão murchando e morrendo. Por quê? Porque não estão ligadas a Jesus, não estão ligadas a Deus. Porque muitas vezes dentro da igreja
Lá em Mateus também tem, mas a gente vai ler mais. Lucas também tem essa passagem. A gente pode ler junto? Podemos ler juntos? Marcos 10, capítulo 10, versículo 13. Amém ou misericórdia? Amém. Vamos lá então. Jesus abençoa as crianças. Apresentaram-lhe então crianças para que as tocasse. Mas os discípulos
graça, né? Quem está na desgraça está fora da graça. Então, eu quero ser canal da graça. Fala isso, eu quero ser canal da graça. Eu quero ser canal da graça. Amém. E aí, depois que ele falou, que ele chamou, que ele repreendeu os discípulos, ele ainda as abraçou e as abençoou no mundo dos assuntos. Então, Jesus foi abraçando de criança em criança. Abraçou todas as crianças. Eu não sei se eu posso falar da sua pregação, mas a gente deu, né? Eu e a Nádia, a gente apresentou essa gravura sexta-feira às nossas crianças. E foi tão assim, a partir do momento que a gente começa a evangelizar a criança, como ela tem uma sensibilidade diferente quando a gente apresenta assim para elas, né? E mostramos a gravura e começamos a fazer perguntas, né? O que elas estavam vendo na gravura? Como você fez agora? Aí elas falaram crianças, aí Nossa Senhora está ajudando a levar as crianças para Jesus. Aí eu perguntei mais, e o que mais? Tem criança chorando, tem criança sofrendo. Ah, tia, tem também um que está segurando Jesus nas pernas, como se ele não quisesse nunca mais sair de lá, né? Então foi muito assim bacana, né? E aí foram falando, né? Tem crianças sendo curadas, né? E foi uma coisa assim tão, né, sensível, todos participaram. E depois a gente pediu para eles fazerem um desenho daquilo que, se eles fossem uma daquelas crianças, onde ele queria estar e o que ele
Antes da Miriam começar a tocar no ministério, porque eu tinha uma toca lá no ministério também, era uma criança minha, eu estava vindo do rebanhão triste, assim, arrasada. Sabe aquele dia que deu tudo errado? Outra vez que você acha que deu nada errado, e você está pensando em desistir, não pense que é só vocês que pensam em desistir, não, tá bom? De não salvo, também pensaram, porque eles vão até hoje. E aí eu pensando em desistir, arrasada, triste, eu fui quase chorando o caminho inteiro. Então eu já tinha ido embora para as meninas e eu fui depois chorando o caminho inteiro. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver as fotos que a Ana tinha postado no Facebook. Aí
E a gente colocou no centro uma sala igual essa aqui, um bando de crianças rezando, pedindo para o Papai do Céu, abençoa a minha família, abençoa os meus coleguinhas, a minha professora, o meu irmãozinho. Cara, foi uma coisa assim, você não tem palavras para descrever o que é a simplicidade, o que é a ingenuidade de uma criança. Então, a questão do santíssimo, eu acho que tem que ter. É isso daí que aconteceu de novo, né? Porque é delas que vão vir os próximos encontros, os próximos grupos, são elas que devem estar. E aí a gente costuma falar assim, né? A gente escuta muito, a criança é o futuro. Sim, ela será o futuro, mas hoje ela é muito presente. E se nós não cuidarmos do nosso presente, nós teremos futuro. Se nós não evangelizarmos elas hoje, elas continuarão. A gente precisa, né? O que eu faço hoje, eu vou colher amanhã. Então eu preciso, né, fazer bem todas as coisas para que amanhã eu possa. Eu falo lá no nosso grupo, a última quarta-feira, o último grupo do mês, nós temos adoração. E teve alguns momentos que nós levamos as crianças lá para adorar. E é um momento único que eles se juntam com os pais e começa a família a adorar. Aí aquele instante inicial a gente faz como se fosse uma oração para as crianças e eles pedindo a realidade delas, né? A questão de estudo, o pesadelo, que muitos têm pesadelo, medo de perder os pais. E é um momento assim que antes a gente prepara, quando eles chegam
chegam vendo Jesus, muito mais do que às vezes muita gente que se acostuma, vamos dizer assim, com o Santíssimo, eles já chegam vendo Jesus ali sacramentado e já vai pedindo ele mesmo, assim, a fé que eles têm. É uma experiência mesmo única que tem que amadurecer, né? Sempre ter, igual ele falou, tem que ser regra. Crianças adoradoras nós temos que ter. Elas aprendem e levaram para a vida inteira, sem dúvida. Essa semana, 2 semanas atrás, a gente fez um núcleo lá em casa. O núcleo tá indo nas casas, né? Aí foi o núcleo lá em casa. Aí as meninas têm um monte de TV, e era na sala toda. Aí o pai não, filha, sai tanta coisa. Eles ficam na televisão. E aí elas ficaram andando, passando, só como é que é criança, mas em casa, né? E na igreja toda você sempre assim. Aí, acabou o núcleo. No dia seguinte, eu vi elas tomando mesa no quarto delas. Aí silenciou um pouco, daqui a pouco eu escuto a música. Como é que é a música? Vou lembrar. Aí eu fui lá, né? Pra ver o que estava acontecendo. Aí tava lá minhas imagens, todas da mesma. Aí um biscoito do lado. Aí eu vi assim, eu falei. E elas cantando a música. Não, do Espírito Santo. É bem antigo do Espírito Santo. Aí elas estão lá cantando a mesma música que a gente cantou. E a música assim que a gente sempre canta na oração, no grupo ou no núcleo. Mas como eles não estão no grupo, eles estão na salinha, então elas se conheciam. Foi a primeira vez que elas ouviram
os meninos estavam tocando, que a gente tirou foto lá em cima, no mesmo dia eu descendo pra ir embora, a pessoa tá vindo. O Fábio é uma criança da Sabina também, que participava com a gente e que hoje usa drogas na porta da casa da minha mãe. E aí a gente, né, olha pra isso e fala assim, Senhor, eu não queria que ele estivesse ali. E aí o Senhor fala assim, não faz alguma coisa, porque muitos eu também não quero que seja, não é só o Fábio não, é os outros, é todos os outros. Mas, claro, a gente não vai conseguir fazer tudo, abraçar o mundo, né? A gente até quer, mas a gente não vai conseguir, mas a gente precisa fazer algum. A gente precisa começar dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, a gente precisa ir além, a gente precisa ser preciso fogo que está matutando no mundo, né? Jesus quer evangelizar as nossas crianças. Tem criança, amado, que não sabe que Jesus está aqui. Sabia? No seu grupo de coração, tomara que não, né? Mas vamos dizer assim, no grupo que não tem um grupinho. Tem criança que acha que Jesus está lá na cruz, cadê a cruz? Tem criança que acha que Jesus não morreu na cruz. Tem criança que acha que Jesus está lá morto. Ele morreu, mas ele. Quando eu falei isso para minhas filhas, elas não disseram que eu não sabia. Disse que eu não sabia, eu até
assim? Não. Toda criatura inclui quem? Se não é obrigação nossa, como servos, discípulos de Deus, mas e na intercessão é também? E na luta? E na pregação? Amados, é uma ordem de Deus para todos nós. Só que às vezes, sabe, o nosso grupo de oração não sabe disso. E por isso a gente tem que ir lá partilhar com eles. E a gente vai fazer isso, viu? A gente tem que ir lá partilhar com eles, né? Conversar, ensinar. E tem coisa que a gente já sabe e eles ainda não, mas eles vão aprender, tá? Então, amados, é o mesmo objetivo. Não muda, né? Não muda. E aí eu falo que o grupo de oração das crianças, o grupo de oração infantil funciona igual ao grupo de oração dos adultos, porém uma linguagem adequada para as crianças. Aí a gente chama de GOI. O que é GOI? Grupo de oração infantil. E nesta evangelização nós usamos o quê? Usamos o querigma, né? E o que é querigma? É um anúncio, né? É o primeiro chamado. É você gritar, proclamar, anunciar que Jesus está vivo, não é isso? Qual é o objetivo do querigma? Fazer que as pessoas tenham ouvido de Jesus, né? Fazer com que as pessoas nasçam de novo, vamos dizer assim, nascer de novo para Jesus. E qual que é o método? A boa nova, né, amados? Anunciar a boa nova, levar o testemunho pessoal e levar a palavra de Deus, né? O que é o querigma em outras palavras, né? Vamos dizer aqui no nosso arroz com feijão, no nosso dia a dia. O que é o querigma?
né? E de preferência no seu tipo de barulhento, né? Porque se for barulhento, eles vão brigar com as crianças. Só que o que eu percebi quando a gente fez o berçário? Que tinha pai que não ia pro grupo e não tinha espaço pro seu filho. Entendeu? Quando a gente fez o berçário, lá no nosso grupo de oração, viu surgiu um monte de bebê que a gente nem sabia que existia. Porque os pais começaram a participar. E aí hoje, aquelas crianças que estão lá na salinha, sabe, na família dos menores, eram os bebês, né? A Bia, e outros, a Malu, as minhas. Eram os bebês que ficavam no berçário, quando a gente fundou o berçário, e que hoje já estão na família. E aí vai seguindo, né? Então, o berçário, Kátia, tem que ter 4 anos, não, né? Nós não engessamos, é flexível. Tem criança com 3 anos que já consegue ficar na família. Mas tem criança com 4 que não consegue. As minhas filhas só foram para a família com 4 anos. Antes disso, elas não me deixavam fazer nada. Então, elas levavam brinquedos, né, do berçário para agitar a família. Então, a gente tinha que se organizar nesse sentido, sempre lá em casa. Entendeu? Então, o berçário é isso. E aí não é engessado. Mas é essencial que toda igreja tenha, todo grupo de oração tenha. E sabe o que eu acho interessante? O berçário é mais simples. Porque você só vai oferecer o espaço. Qualquer outra pessoa pode montar e desmontar, guardar e colocar os brinquedos. Então a gente só precisa do espaço. E a maioria das igrejas, dos grupos de oração não tem. Tá? Então vamos lá. Como que eu faço para conseguir um tapete lá no nosso grupo? A gente foi no microfone, gente. Alguém tem um tapete, GVA, que pode doar. Apareceu 2 tapetes. Brinquedos, alguém tem para doar. Apareceu uma infinidade de brinquedos que a gente teve que doar. Apareceu carrinho, aqueles grandes, que a criança entra dentro. De tudo apareceu. E a gente teve que doar, porque tinha brinquedos em casa, né? No grupo de oração, e a gente teve que doar. Isso aqui é conversado com a coordenação do grupo de oração. A gente pode chamar o coordenador do grupo na hora. A renovação carismática católica do Ministério para as Crianças orientou que cada grupo de oração tem um berçário. O berçário é isso. O que eu estou falando para vocês precisam levar para o grupo de oração. Quem aqui tem um berçário no seu grupo da sua pobreza? Até mesmo as duas que, quando você falou assim, é fácil montar o tapete, é as duas que montam. Não necessariamente. No nosso grupo, quando a gente tinha 4 pessoas, o Anjo, a Roberta, o Diego, a gente revezava, ficava um no grupo e 3 na salinha. Quando a gente fazia isso, quem estava lá, às vezes ficava de olho, mas não, o ideal é que não fique. Sabe por quê? Porque às vezes o pai vai achar assim, você está lá, você
está enxugando, ele vai ficar enxugado? Não, às vezes a gente se sente assim, estou enxugando o gelo. Por quê? Porque a gente está com todo mundo junto, e aí eu não sei se eu atendo o bebê, se eu atendo os pequenos, os médicos, os grandes. E aí a gente vive um cabeção, né? Então, qual é assim, a orientação? Da Nacional são os 4 momentos, de 7 a 9 os médios e os de 10 a 14 os grandes. Qual é a nossa orientação aqui da Diocese de Brasília? Que a gente tem os 3 momentos, de 0 a 4 versário, aí os médios e os pequenos a gente coloca junto, que aí vão ser de 4 a 8, mais ou menos, e o de 9 até 10, até 12, 14 anos, em outro momento. Como que a gente faz? Né? Que a gente fazia, porque eu não estou lá, mas as meninas estão fazendo. Lá no João Paulo II. Ficou um grupo que a gente descobriu que só ele tinha os 3 momentos. Aí a gente acha que está ruim, né? Tem um lugar ainda mais difícil que a gente. A gente faz assim, os pequenos, o versário, a coordenadora do grupo de oração ele fica com a caixa e com os brinquedos. E aí o grupo é que se organiza, não é? Não é assim. A Roberta é que se organiza mais o pessoal para montar e desmontar o tapete. Os médios ficam, os pequenos meio que médios ficam fazendo as meninas numa sala e os adolescentes com outro. Ele vai ficar colado com os adolescentes. Primeiro os pequenos, né? Porque as meninas são novas, aí eu estava tentando informar um pouco, e depois com os adolescentes. Lá nos adolescentes, como é que a gente fazia? Eu conduzia, elas acham que são difíceis, mas é a fase mais fácil. Por quê? Eu conduzia e fazia uma dinâmica e chamava alguém para pregar. Aí quem pregava? Os pregadores do grupo, os intercessores, os servos do grupo de oração. Então só precisava de uma pessoa ali, eu não fazia tudo. Entenderam, meninos? Por que era mais fácil? Eles aqui. Aí a Kédia prega pra gente hoje, aí a Kédia ia lá, pregava pra gente. É sério, hoje eu vou entender. A gente convidava e eles não pregavam. Os pregadores do grupo de oração só precisa de um que esteja ali fazendo o trabalho e que entrega. O grupo que tem o Ministério Jovem, o Ministério Jovem pode fazer isso também. Ajudar a gente. Entendeu? Então, já quem tem os adolescentes? Levanta o dedo pra mim. Quem faz o trabalho dos adolescentes? Então, e aí eu dou essa dica, né? Eu já tinha dado uma Carol. Chama o servo do grupo para pregar. Agora, por que eu falo em julgar gente? Porque quando mostra todo mundo junto, não atinge. A linguagem que atinge o de 5 não atinge o de 10. E aí ele fica desmotivado, ele vai começar, ele vai atrapalhar. Entendeu? Kátia, esse do adolescente, Ministério dos Jovens, faz parte desse mesmo? Até 14 são as crianças. Adolescentes. Aí o que a gente são os adolescentes? Aí o que a gente fala? Posso? Aí eu preciso de água, gente. Aí o que a gente faz? O que a gente faz? A gente. Para separar até 14 anos. O que a gente faz? Às vezes a gente não consegue separar. E aí o que a gente faz? A gente chama eles para ajudar a gente. Né? Qual é o nome? Tio Bravo. Tio Bravo. Gustavo. Aí Tio Bravo. Tio Bravo, ele é bravo? Ele é bravo. Aí o que a gente faz? A gente chama eles para ajudar. E eles ajudam? Eles ajudam melhor participando, fazendo, do que participando. Participando eles vão lá
E aí a gente fica até meio assim, sem jeito de ensinar a pessoa, né? Mas no fundo, igual a Flor brigou, foi maravilhoso, né? Só que às vezes a pessoa acha que não sabe. Mas quando a gente se dispõe a fazer e dar o nosso melhor, Deus age, Deus faz. Porque quem faz não somos nós, quem faz é Deus. Então vale a pena evangelizar, os frutos virão, nós somos privilegiados. Não tenho dúvida, eu espero que você não saia daqui com dúvida, que nós escolhemos a melhor parte e dela, essa parte não será tirada. Amém? Que nada tire do nosso coração, olha para mim, que nada tire do nosso coração a alegria de evangelizar. Que nada tire do nosso coração a alegria de evangelizar e cumprir a missão que Deus nos confiou neste ministério. Às vezes a gente vai visitar e a gente chega lá, o céu está com a cara tão batida, né? E aí, às vezes, o seu grupo fala bem assim, está carregando um peso tão grande que eu não vou ficar num lugar desse. Eu vou começar, eu vou ajudar, aí eu vou ficar no lugar, não. Então, às vezes, uma alegria que a gente vai motivar as outras pessoas a virem fazer parte, a conhecer e a amar, tá bom? Não é um peso, servir a Deus é um peso, não. Servir a Deus é uma honra. Servir a Deus é uma honra. Fala aí pra você, servir a Deus é uma alegria. Nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, tá? É Deus que nos ensina, que nos capacita, tá bom? Então que nada tire dos nossos corações essa alegria de servir a Deus. Assim é que vamos contagiar as outras pessoas, tá? Precisamos resgatar o valor do ministério, primeiro nós. Porque se eu não acho que o ministério seja valoroso, seja importante, como que eu vou trabalhar? Como que eu vou fazer uma coisa que eu não acredito? Se eu já acredito que vai dar errado, eu vou fazer? Eu não vou nem sair de casa, né? Vai dar errado. Então, primeiro a gente tem que saber, a cada dia renovar essa alegria, essa certeza que o ministério tem um valor muito grande. Que Jesus um dia foi criança. Que Jesus respeita o ser criança. Que Jesus disse lá na Bíblia que quem recebe um dos pequeninos é a Ele que recebe, é a mim que recebe. Amados, é o próprio Deus, é que eu me arrepio, que nós recebemos toda semana no nosso culto de oração. É o próprio Deus, Carol, que vai lá te visitar toda semana no seu culto de oração. É o próprio Deus, é o próprio Jesus. E aí você tá lá, todo triste, né? Desanimada, né? Creiamos nisso. Nós recebemos a visita de Deus toda semana no nosso culto de oração. Amém? E aí, ó, quando a gente resgatar isso dentro da gente, essa alegria de servir a Deus, de ser de Deus, aí a gente vai resgatar no nosso grupo de oração, das pessoas que nos convivem, que convivem com a gente. E as crianças, não precisa resgatar isso, não, elas já sabem. E a educação leva por natureza, né? E aí, claro, existem crianças que a gente olha e que a gente já vê um olhar triste. Jesus prometeu que vai ser fácil? Ele te prometeu isso? Não, mas uma coisa ele nos promete: que estará conosco durante todos os dias. E mais, que valerá a pena. Você tem dúvida disso? É difícil, mas vai valer a pena. Não pode valer o céu pra você. E aí a gente quer o céu? Sim. Não quer não? Sim. Tá bom. Somos responsáveis no grupo de oração, mas não sozinhos. Somos responsáveis no nosso setor, viu? Setor 5.
Então as crianças nos ensinam o tempo